Olá, meu querido, último dia, mas isso não significa que você vai parar por aí não. A Bíblia ela é repleta de maravilhas e tesouros preciosos. E sim, continue lendo, se aprofundando, esmiuçando aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Hoje vamos entrar num livro novo, um livro bem curtinho, de um único capítulo, de Paulo a Filemon, uma carta que foi escrita para interceder a favor de um escravo, Onésimo. Então acompanhe comigo alguns princípios que nós podemos aprender nessa carta. Então, Filemon, capítulo 1, único capítulo, vamos ver alguns versículos. Primeiro, versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo era impressionante. Ele sempre lembrava de todas as igrejas e de todas as pessoas em todas as orações. Esse é o primeiro princípio para nós hoje nessa carta. Devemos orar pelas pessoas. As nossas orações, quanto mais parecidos com Cristo nós formos, mais altruístas nas nossas orações nós seremos. Quanto mais parecido com um bebê nós formos, mais egoístas nós seremos nas nossas orações, tá bom? Então, Paulo, ele era muito parecido com Cristo nesse sentido, porque ele sempre estava orando pelas pessoas, pelas igrejas, em todas as orações. Ok, versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Segundo princípio é o exemplo de Filemon, que ele tem amor e fé para com o Senhor, mas ele também tem amor para com todos os santos. Então Filemon ele era conhecido também por causa do seu amor. Versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, esse amor e fé dele tinha uma consequência, tá bom? Se tornava eficiente no pleno conhecimento. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Olha só que interessante isso daqui, porque o amor de Filemon, ele trazia consequências para outras pessoas, e nesse caso o amor dele trazia conforto para Paulo, então, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quando você ama alguém, esse teu amor ele pode trazer conforto para pessoas que às vezes nem estão perto de você, como era o caso de Paulo, que estava geograficamente longe de Filemon. É impressionante, quando vivemos a vida cristã, isso respinga em outras pessoas de modo impressionante. Versículo 10. O pedido, Paulo entra agora no pedido em si. Sim, solicito, eu peço em favor do meu filho Onésimo. A palavra filho aqui significa que Onésimo era um filho espiritual de Paulo. E isso aconteceu entre algemas, ou seja, provavelmente os dois estavam presos e Paulo pregou para Onésimo e Onésimo então se converteu. E aí por isso vem o pedido de Paulo. Olha só que legal. Versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, ele é útil. E para quem? Para mim, porque afinal de contas ele se converteu, então pode ser uma boa pessoa para auxiliar Paulo. No entanto, versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Puxa vida, dá a entender que Onésimo saiu de perto de Filemon, provavelmente fugido, a gente vai entender por quê. E agora que ele se converteu, Paulo está enviando ele de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Então Paulo ele realmente passou a amar Onésimo de todo o coração. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas. Ou seja, Onésimo seria um bom servo para Paulo, ajudando em tudo que Paulo precisasse, por causa servir nas algemas que carrega por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre, espontânea vontade. Então, bondade e livre vontade é interessante aqui, tá bom? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo,
como era, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, Onésimo como escravo, ele se afasta e agora Paulo está mandando de volta como irmão. Mas veja que é interessante que Paulo ele não quis fazer isso de livre, espontânea pressão. Paulo ele fala, olha, eu não quis fazer isso sem o seu consentimento. Não, nós temos um princípio de vida aqui. Paulo talvez até poderia fazer isso como apóstolo, afinal de contas Onésimo não estava mais com ele, a situação é outra, mas Paulo ele está preocupado com o relacionamento, com a ética que existe entre Paulo, entre Filemon e entre Onésimo. Então, entre esses três aqui. É um bom princípio. Muitas coisas a gente se acha no direito de fazer, mas a gente abre mão desse direito por causa do quê? Por causa do que as pessoas... por causa da ética, por causa de Cristo, nós abrimos mão então daquilo que nós podemos fazer, certo? Voltando então para o finalzinho ali, que é muito importante, ele diz: se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se deve alguma coisa, veja, é nesse sentido aqui que alguns estudiosos dizem que Onésimo deve ter fugido de Filemon, tá bom? Então, se alguma coisa Onésimo fez e deve alguma coisa, olha só que interessante, Paulo ele diz, põe na minha conta. E eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para te alegrar também tu me deves até ti mesmo. Ou seja, Paulo até tinha, de certa forma, Filemon até devia alguma coisa para Paulo, mas Paulo está falando, olha, não tem problema, tá bom? Eu pago qualquer coisa que Onésimo esteja devendo. Por que Paulo fez isso? Por causa do amor ao cristão que ali estava, certo? Gente, que exemplo maravilhoso, né? Paulo ele evangeliza, a pessoa se converte e Paulo com todo amor o acolhe como irmão querido, mas ele não abandona a ética por causa disso. Ele manda de volta ao seu antigo senhor e ainda uma carta junto falando, olha, receba como teu irmão. E se esse escravo não está devendo alguma coisa, então põe na minha conta. Paulo estava disposto a sofrer prejuízo por causa de um irmão. Você está disposto a sofrer prejuízo por causa de algum irmão? Deveria estar. Por quê? Porque esse é um princípio cristão. Nós agora somos dessa forma. E se não formos assim, qual é a razão de sermos cristãos, de sermos crentes? Jesus ele morreu para nos salvar, nos transformar e mudar as nossas atitudes, mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros. Meu querido, nós vamos ficando por aqui. Por este ano, o Vida Plena, pelo menos nesse material que nós temos visto, é só. Mas você pode, obviamente, entrar ali no blog. Lá tem materiais antigos, né? Desde 2011, se eu não me engano. Muita coisa aí você pode rever, reaver, você pode aprender, você pode se aprofundar. Eu mesmo pretendo refazer esse desse ano, ainda esse ano quero refazer ele. E por quê? Porque Deus ele usa a palavra de uma forma extraordinária. Deus ele vai nos moldando. Puxa vida, eu não tenho nem palavras para dizer o que Deus tem feito na minha vida. E eu quero e eu preciso que Ele continue essa boa obra. Eu gostaria de dizer e terminar com aquele texto de Filipenses 1,6 que diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu sei que Deus vai completar essa obra até o dia de Cristo. Mas sabe, como nós já vimos, nós temos aqui uma via dupla. Deus faz a obra e nós podemos, botar aspas aqui, facilitar o trabalho dele, buscando através da sua palavra, estando junto com os irmãos, buscando na fonte aquela transformação. A palavra de Deus, ela é instrumento de Deus para as nossas vidas. E se o instrumento estiver perto, próximo de nós, vai ser muito mais fácil de sermos moldados, transformados segundo a palavra de Deus. Meu querido, que Deus abençoe muito a tua vida. Que você realmente viva
uma vida plena, a uma vida para agradar a Deus, uma vida que exala a Deus, que realmente você seja parecidíssimo com Cristo Jesus. Você só vai conseguir isso por meio da palavra de Deus. Então tenha esse contato próximo e intenso, profundo e radical com a palavra de Deus, não só no dia de hoje, mas no resto da semana, mas você já sabe, para o resto dos teus dias, mesmo que você não tenha mais esses vídeos que eu estou colocando todo dia, tá? Um dia eu volto a fazer, mas por hora vamos dar uma pausa, mesmo que você não tenha, que você continue pertinho ali da palavra de Deus, certo? Que Deus abençoe então.